Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos ficar em comunhão para ouvirmos o conselho da palavra. Deus tem guiado em muitos cultos de entrar em alguns assuntos. O que diria hoje, irmãos, para a Irmandade aqui presente e para todos os que estão nos ouvindo, de orarmos sempre uns pelos outros e orarmos também pela bendita obra de Deus, pois ela é comparada, irmãos, pela própria palavra, como uma embarcação, como uma nave muito grande, e que essa nave, quem é o condutor, quem é o que dirige, é o Senhor. E Ele está conosco. E, na verdade, irmãos, há momentos de calmaria, mas há momentos também de alguma turbulência, numa travessia, seja aérea, ou, no caso do que estamos falando, de uma viagem marítima. Há momentos que as ondas se levantam, os ventos sopram o contrário. Porém, irmãos, o Senhor sempre avisou na sua palavra que não é que sempre haveria calmaria. Os momentos de turbulência viriam, mas Ele disse: eu não vos deixarei, estou convosco, não te deixarei e nem te desampararei. E o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Esta pandemia tem trazido bastante preocupação e trazido também, irmãos, lágrimas e dores. Porém, o Senhor está conosco, obras gloriosas estão sendo realizadas e se realizarão. No tempo antigo da nação de Israel como a nação eleita, hoje nós sabemos que é a graça do Filho de Deus, a eleição, e a nação eleita é constituída de multidões, de povos, raças, tribos e línguas, mas também era orado no passado pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. E é nosso dever de todo crente, orar pela paz na bendita obra de Deus, orarmos uns pelos outros e orarmos pelo ministério, irmãos. Não esquecer nas nossas orações de orar por todos os anciãos, por todos os diáconos, cooperadores de jovens, os administradores, a parte musical, enfim, irmão, a parte da piedade. Tudo o que há na obra de Deus, nós devemos orar uns pelos outros. O Senhor se agrada e Ele ouve também a nossa oração. E devemos orar, irmãos, para que o Senhor traga paz nos corações, no meio das lutas, das enfermidades, das tribulações, das turbulências, que haja paz. Paz sobre a Israel de Deus. Glória ao nome do Senhor. E nós orando uns pelos outros, irmãos, o Senhor se agradará de nós. Termos cuidado de não falarmos aquilo que não sabemos ou não conhecemos, e termos o cuidado de não errarmos diante de Deus pelo nosso desconhecimento. E buscar a paz. O apóstolo Pedro escreve que nós devemos buscar a paz e segui-la. Busque a paz e siga-a.
Por que, irmãos, se eu buscar, por exemplo, este recipiente, eu busquei, peguei, estou com ele, com o recipiente, por que eu devo seguir? Não preciso seguir, porque já está comigo. Acontece que a paz não é por acaso que é representada ao longo dos séculos e também mundialmente pelo símbolo de uma pombinha, de uma pomba. Os irmãos podem ver que até o símbolo das Nações Unidas para a paz das nações é uma pomba. E a pomba, irmãos, se nós estivermos numa praça, tem lugares turísticos onde a quantidade de pombos é muito grande, e alguém pode chegar pertinho de uma pomba, até vem comer na mão, mas experimenta pegá-la. A hora que ela vê duas mãos indo ao encontro dela, ela voa. Até não voa um voo de uma ave arisca, porque ela é pacífica e está acostumada, mas ela dá uma puladinha de 1 metro ou 2. A gente vai perto, ela pula mais para frente. E a paz é deste jeito, irmãos. Nós não conseguimos segurá-la e ter conosco. Pronto, agora não escapa mais. Ela é a pombinha. Ela vai voar. Ela vai para diante. Mas o nosso dever é segui-la. E como seguimos a paz, irmãos? Com amor, com perdão, com reconciliação. Glória ao nome do Senhor. E estas virtudes, irmãos, nos faz ir seguindo os pulinhos que a paz vai indo, escapando de nós. Mas nós vamos seguindo e nós teremos paz até o fim da nossa jornada. Então, irmãos, o pedido é este. Oremos, irmãos, principalmente pelos servos de Deus que têm um peso sobre os ombros, irmãos, todos têm, mas alguns o peso é maior. O peso é maior. Então oremos por estes servos de Deus que se desgastam, que perdem a saúde, perdem às vezes noites em oração, buscando a paz, não é, irmãos? Buscando a pombinha da paz. E pela responsabilidade que está sobre os ombros desses homens de Deus, é o dever de todos nós, irmãos, orarmos. Não esqueça nenhuma oração. Apresente, Senhor, abençoa o ministério da Tua obra. Vamos pegar isto, irmão, por um bom hábito. Glória ao nome do Senhor. E que ninguém adquira o mau hábito de falar mal, criticar, irmão. A gente tem algumas décadas na graça do Filho de Deus, e certamente outros aqui presentes até tenham mais tempo, mas todos somos testemunhas de uma coisa, irmãos. Todos os que se indispuseram com o ministério, criticaram, falaram, às vezes até impiedosamente, e falaram daquilo que nem conhecia os detalhes, não foram aprovados por Deus. Deus não aprova isto, irmão. Ah, mas eu não concordo muito com o meu cooperador, com o meu diácono, com o meu ancião, com o meu cooperador de jovens, nisso, naquilo. Se você não entende ou não compreende, aí que tem que orar mais ainda. Ore dobrado. Ore para Deus o abençoar e ore porque você não está entendendo alguma coisa. E a paz virá em Israel, na Israel de Deus.
Então, o que senti da parte de Deus é isto, irmãos, pedir encarecidamente para todos os milhares, enfim, o número que for, porque também não estamos aqui atrás de número, irmão. Queremos sim o maior número possível daqueles que tenham comunhão com Deus, que ouçam a palavra e que estejam participando, compartilhando dos cultos. Mas para nós não temos por objetivo o número. Mas todos os que estão ouvindo, ouçam o nosso rogo. Oremos uns pelos outros e oremos pela obra de Deus e pelo ministério constituído na obra de Deus também. E teremos muito que agradecer a Deus, irmãos. A Irmandade vai ver que esta pandemia vai passar e que retornaremos aos cultos normais, com muito mais alegria e com muitos milagres e obras que Deus fez. E os que o Senhor recolheram neste percurso e neste período, irmãos, quem terminou a carreira guardando a fé, é motivo de glorificarmos a Deus também. Já estão nos aguardando. E posso dizer isto, irmãos, porque sei quanto é amargo e doído a perda de alguém que amamos. Há um estudo na psicologia que a dor maior para um pai e uma mãe é a perda de um filho. Não existe perda igual. O marido pode amar muito a esposa e vai sentir quando o Senhor a recolher, ou a esposa quando o Senhor recolher o marido. Os filhos sentem quando Deus recolhe os pais. Mas o pai sepultar um filho é uma dor muito grande, irmãos. E Deus permitiu que minha esposa e eu passássemos, na passagem do ano de 2000 para 2001, um filho com 21 anos de idade. O Senhor se comprazeu, irmãos. Primeiro, um período, foi uma meningite viral muito forte. Tem irmãos aqui que nos visitou na época, ficou 34 dias na UTI, ali na Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto. Tem vários irmãos que eu estou vendo aqui, por isso eu até lembrei disso, irmãos. Então, foi um período de uma fornalha de aflição. 34 dias que não comemos direito, não dormimos, e aguardávamos uma obra, e a obra que queremos e todos querem é que Deus dê vida. Um moço forte que nunca ficou enfermo, nunca ficou internado um dia, com 21 anos de idade, de repente acometido desta meningite viral, que se tornou uma encefalite herpética, e o Senhor era o plano dele levar, e o levou. Então, é duro, é doído, é dolorosa a separação, mas Ele já está nos aguardando, e estamos nos esforçando para ser fiel até o último dia da nossa vida. E assim, quem perdeu alguém da família, o convívio, porque perder para Deus não é perda, é ganho. É até errado falar perdi. Se foi para Deus que perdeu, não é perda, é um ganho maravilhosamente muito grande. É o que eu senti da parte de Deus. Deus seja louvado. Amém. Aguardemos o conselho da palavra. Um dos servos de Deus a quem o Senhor tem revelado, venha obedecer a Deus. Aleluia. Aleluia. Ô Salvador, eu não quis atender o culto, mas o Senhor te dá a palavra, vem, meu irmão. Vamos lá. João.
o Salvador. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor tem nos apontado no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 28. Aleluia. Gênesis 28. Vamos começar a leitura no verso 10. Gênesis 28, começando no verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Até aqui, irmãos. Amém. Querida irmandade, lembrando que Jacó, irmãos, foi filho de Isaque, e Isaque era filho de Abraão, e Abraão foi chamado por Deus como seu amigo, como amigo de Deus. Foi chamado também de primeiro crente, porque creu quando a palavra de Deus chegou a ele.
e porque obedeceu, foi-lhe imputado isto como justiça. Saiu das regiões que atualmente pertencem ali ao Iraque, irmãos, na Mesopotâmia, e veio para a Palestina viver em lugar que ele não conhecia, mas pela palavra do Senhor. E depois o seu filho Isaque, que se casou com Rebeca, e ali a linhagem da bênção, porque esta mesma bênção que ele fez a Jacó, tinha feito a Abraão, tinha repetido, confirmado com Isaque, e agora pela terceira vez na família com Jacó. Porém, irmãos, Jacó, na sua gestação, era gêmeo de Esaú, seu irmão. E normalmente, irmãos, toda mãe sabe que lá pelo 7º, 8º mês, a criança se movimenta no ventre. E ela percebeu isto, mas percebeu também que não era um movimento simples. Ela percebia que tinha uma luta dentro dela. E foi orar ao Senhor e falou: Senhor, o que é isto que está acontecendo comigo? E o Senhor falou com ela: dentro de ti há 2 povos. Há gêmeos, mas são 2 povos, 2 nações, 2 inclinações diferentes. Então, irmãos, por isto eles estavam ali em conflito, e disse o Senhor para ela: porém, o maior servirá ao menor. E ela se levantou da sua oração, entendendo que como mãe, era mãe de 2 nações, de 2 povos, com inclinações diferentes. Irmãos, diante desta palavra que o Senhor manda hoje, irmãos, para todos nós, o Senhor nos diz: também somos e estamos diante de Deus, igual a Rebeca. Não no sentido, pode até ser que alguma das irmãs que aqui estão, pode estar esperando família, mas não é nesse sentido, irmão. Os irmãos, as irmãs, os velhos, os jovens, diante desta palavra, somos todos, estamos todos como Rebeca. Dentro de nós também, no nosso interior, no nosso âmago, nós temos o espírito e também a carne, que juntos formam a alma vivente que somos. Mas há um conflito entre o espírito e a carne. E o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, explica muito bem isto, que o espírito combate contra a carne e a carne combate contra o espírito. E há um conflito, glória ao nome do Senhor, como havia no interior de Rebeca. Mas seremos bem-aventurados, irmãos, se fizermos o maior servir o menor. Quem é maior nesta dualidade do espírito e da carne? É a carne, irmão. Ela aparece, ela é a primeira, ela é representada por Esaú, porque Esaú foi realmente o primeiro que nasceu. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, Esaú era o primeiro, tinha o direito da primogenitura, mas por um plano de Deus, irmão, esse direito foi transferido para Jacó, e o maior teve que servir o menor. E seremos bem-aventurados se formos espirituais, irmãos, fazermos com que a carne
seja submissa ao Espírito, porque se a carne comandar, irmão, seremos carnais, o Espírito ficará sufocado neste conflito, ele vai perder e vai se definhar, e a carne vai comandar, e seremos homens carnais, mulheres carnais. Mas se o menor, que é o Espírito que está em nós, buscar força do alto, nós comandaremos a nossa própria carne, e seremos espirituais, e seremos abençoados por Deus. Esaú nasceu primeiro, Jacó por segundo, veio segurando o calcanhar do irmão. A carne e o espírito estão ligados. Mas logo, ainda mocinho, adolescente, moço e jovem, a tendência de cada um se mostrou. Esaú amava o campo, gostava da caça e gostava das aventuras. Jacó amava o pai e a mãe, cuidava das criações, gostava da vida e era caseiro. E Esaú saía para as caçadas. E alguém para caçar precisa preparar bem as armas. As armas de caça da época era arco e flecha, lança e também, irmãos, a faca bem afiada. E também fazia arapuca, fazia armadilha para prender a caça. Então, na mente de Esaú estavam estas preocupações: a arma eficiente, a armadilha e a arapuca bem planejada, e tirar a vida do animalzinho, do coelho, da lebre e do gamo e das aves que caçavam. Ao mesmo tempo, glória ao nome do Senhor, Jacó cuidando das ovelhas do pai. E quem cuida de um rebanho vai ter momento que precisa curar, vai ter momento que vai precisar fazer reparo numa quebradura. E uma ovelha que quebrasse uma patinha, ele pegava as talas, pegava alguma embira ou algum, enfim, irmão, paninho, e passava azeite, curava, zelava, cuidava, buscava a vida. Enquanto isto, o irmão buscava a morte. Irmão, o Esaú e o Jacó está dentro de mim, está dentro de ti, está dentro de cada um de nós. Veja quem você está alimentando, veja quem você está dando força. Alimenta o teu espírito e viverá a eternidade. Alimenta os anseios e a carnalidade, e ela quer a aventura e quer também até o mal do próximo e até tirar a vida. Façamos uma análise, irmãos, uma introspectiva. Para diante desta palavra e analisa um pouco. Se tiver alguém que pela tua mente, pelo teu tempo, às vezes de meditação, está meditando em alguma coisa maldosa, como fazer uma armadilha para alguém, eu vou dar o troco para aquele, eu vou pegar aquele outro ainda que me fez alguma coisa, eu não estou contente, mas eu estou arquitetando alguma coisa para prejudicar. Que esse espírito que estava em Esaú e estiver rondando alguém, possa, pelo poder desta palavra, ir embora da tua vida, em nome do Senhor Jesus. E que tenhamos a paz, irmãos, e o espírito manso, e de amor, e de construção, e de querer a vida,
que estava em Jacó. Glória ao nome do Senhor. Então o tempo não nos permite, irmãos, mas Deus permitiu que num dia que ia ser abençoado Esaú, o pai pediu que ele fosse ao campo e que trouxesse ali uma vítima, um animalzinho silvestre, e fizesse um assado, um guisado como ele gostava, e que ele iria abençoar. E a mãe ouviu, Rebeca ouviu, e Deus permitiu que a caça fugisse, porque existe um provérbio, não é, irmão, que tem o dia do caçador do seu sucesso, mas tem o dia do sucesso da caça. E naquele dia a caça fugiu de diante dele, e deu tempo de Rebeca pegar um cabritinho e fazer temperado como seria um animal de caça. E o próprio Jacó, mãe, mas ele vai ver, porque Esaú tinha muito pelo no corpo, nas mãos, no braço, e Jacó não tinha. Mas a mãe, irmãos, que estava sendo usada ali, permissão de Deus, na verdade, Deus não aceita coisas que não são sinceras, tanto que pelo fato de Jacó ter aceitado o plano de enganar o pai, Deus permitiu que ele fosse enganado pelo sogro depois, por Labão. Ele enganou uma vez, o sogro enganou muitas vezes. Só o salário dele trocou 10 vezes, se não me engano, irmão. Então a pessoa, o que planta, colhe com abundância. E o engano que Jacó concordou em fazer, ele foi enganado pelo sogro depois multiplicadamente. Mas o certo é, e a Irmandade conhece a passagem, que a mãe fez como uma luva com a própria corinho do cabritinho, para que quando o pai pusesse a mão, percebesse e achasse mesmo que fosse Esaú. E realmente aconteceu isto. O pai ficou estava cego, mas o ouvido ele ouvia bem. Falou, mas essa voz não é a voz de Esaú, é a voz de Jacó. Chega mais perto aqui. Ele tinha posto a roupa de gala do irmão e a luva do corinho do cabritinho. Então o pai cheirou, o cheiro silvestre é o cheiro de Esaú. Deixa eu ver tua mão. É peludo, é Esaú mesmo. Mas a voz é de Jacó. Ele ficou quieto, parou de falar, e ali foi abençoado o irmão. E quando o irmão chegou, ele que estava sempre procurando tirar a vida de animais, agora subiu uma ira e ele fez um juramento: quando o nosso pai fechar os olhos, eu mato o meu irmão. Porque, irmão, toda pessoa que medita em coisas terrenas, em ganho, em conquista, em aventura, também para odiar e pensar em tirar a vida, é um passo. Então, sabendo isto, tudo foi descoberto, mas a bênção já estava com Jacó. Então os próprios pais aconselharam: vá embora, não fique aqui, volte para as origens, lá tenha os nossos parentes que também temem a Deus e o servem, e não tome por esposa ninguém que não seja da nossa linhagem, que crê em Deus. E então, irmãos, Jacó, que tanto amava o pai e a mãe e as criações, teve que pegar certamente ali víveres, água e roupa, coberta, assim por diante. Sabemos as viagens daquela época, a pé ou em lombo de algum animal, e ele saiu para o rumo das terras dos ancestrais. E diz aqui, conforme nós lemos, que ele caminhou, quem sabe, irmão, na mente dele,
tanto que gosto do pai e da mãe, estou deixando para trás. Estou indo para um lugar que nunca fui. Que será de mim? Mas chegou a noite, ele então, irmãos, na beira da estrada, viu ali uma laje, uma pedra que servia para a cabeceira. Por certo, preparou com alguma coisa de dormir que levava, capa assim por diante, e ele dormiu. E naquela noite ele teve um sonho, que foi uma revelação, irmão. Uma escada que o pé dela estava pertinho dele ali na terra, mas o topo da escada transcendia e entrava no céu, e ele viu Deus assentado sobre o seu trono, e via anjos de Deus que subiam e desciam pela escada, e ouviu a voz de Deus: Jacó, este lugar que você está deitado, esta terra eu te darei, a ti e a tua descendência. Eu vou te abençoar muitíssimo. A tua descendência vai ser numerosa como os grãos de areia na terra, e será abençoada em ti e na tua semente. Serão abençoadas todas as famílias da terra, e eu multiplicarei esta bênção e esta promessa para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, e eu cumprirei esta palavra. Glória ao nome do Senhor, pois eu estarei contigo, te guardarei para onde quer que fores, e você vai voltar a esta terra, porque eu não te deixarei até que tenha feito o que eu estou te dizendo. Glória ao nome do Senhor. Ó Jacó, aqui nesta noite, quem sabe alguém sem decisão, sem rumo, numa situação que não sabe o que faz, o Senhor manda esta palavra: meu servo, minha serva, eu estou contigo. Glória ao nome do Senhor. Tem um plano de salvação na tua vida, e não te deixarei até que eu cumpra este plano glorioso de te levar para a vida eterna. Quando Jacó acordou, irmão, ele disse: que lugar é este? Deus está aqui neste lugar e eu não sabia. Isto aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Aqui vai ser um lugar de congregar. Aqui é a porta do céu. E realmente, irmão, todo lugar que congregamos é um lugar abençoado por Deus. É a porta do céu. É o lugar do pé da escada da vida eterna. É o lugar que a graça encontra os corações para subir para a eternidade. Então, quando ele acordou, irmãos, e agora com esses cultos online, irmãos, cada residência é uma casa de oração, onde a família se reúne. E saiba que a misericórdia de Deus, o pé da escada da graça, está baseado pertinho de ti, e neste lugar onde estamos também. Glória ao nome do Senhor. Jacó olhou, fez força. Aquela laje de pedra que estava deitada, ele conseguiu pôr de pé e colocou por coluna, certamente com outros pedaços de rocha para segurar, e depois tirou do que ele levava de comida o azeite e ungiu aquela pedra, e ficou um marco. Aqui é um lugar que será a casa de Deus. Betel, casa de Deus. Mudou até o nome da cidade, que antes se chamava Luz. Esta palavra, irmãos, vai mudar a vida de alguém. Alguém que até agora estava prostrado, deitado, humilhado. É o Senhor que te põe por coluna.
e esta palavra te unge com óleo da alegria. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor te chamou para te levar para a vida eterna, não te deixar no meio do caminho. E assim, irmão, ele ficou feliz e fez um pedido para o Senhor. Olha a oração dele, irmão, que oração simples. Ele disse: Senhor, hoje eu faço um voto. Se tu for comigo, ó Deus, nesta viagem que faço, e me guardar, que eu possa ir e estar o tempo que for necessário, e em paz voltar, tu serás o meu Deus. E esta pedra, que agora eu pus por coluna, é uma prova entre mim e ti, que aqui vai ser construída uma casa de oração. Glória ao nome do Senhor. E de tudo que eu possuir, eu vou dar uma parte para essa construção da casa, para o que for necessário, como oferta, como um dízimo, eu te darei de tudo quanto eu ganhar. Que se converteu, irmão, se tornou um crente naquele dia e fez um pacto para a sua salvação. E nesta noite o Senhor está fazendo por esta palavra pactos com cada um de nós. Alguém que a euforia, o espírito da aventura, da carnalidade, das arapucas contra o próximo e de tirar vidas, estava rondando a mente de alguém, e quem sabe rondando a mente de alguém, para que viesse a tirar a própria vida. Se esse espírito do suicídio estava rondando a mente de alguém, o poder desta palavra vai tirá-lo da tua frente, glória ao nome do Senhor, e vai abençoar. A bênção que foi dada para Jacó é dada para a igreja por esta palavra. E sinta a graça do Filho de Deus e o caminho da vida eterna como a escada de Jacó na tua vida. Que o pé, que o lugar do apoio esteja na tua mente e no teu coração, mas que o término dela chegue na glória de Deus. Porque aquela escada, irmão, era a graça, era o próprio Senhor Jesus, pois Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É a escada, é a graça, é o caminho que nós temos que trilhar. E os anjos nesta escada, eles sobem e depois descem. Poderíamos pensar, mas será que é assim mesmo? É assim mesmo. Não é que os anjos descem e depois sobem. Eles sobem porque estão entre nós. Glória ao nome do Senhor. E leva o teu bom propósito para Deus. Leva a tua oração. Leva o teu voto. Glória ao nome do Senhor. Como Jacó votou o seu voto, faça o seu também, por esta palavra, de servir a Deus, de dar força à espiritualidade na tua vida e não à carnalidade. Seja espiritual e não carnal. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para encerrar esta palavra, que Jesus era, ou é, ou foi, no sentido do sonho, da visão de Jacó, aquela escada transcendental, irmão, e misteriosa, era o Senhor Jesus, ou a representação dele. Por quê? Cerca de quase 2000 anos depois do sonho de Jacó,
nasceu Jesus lá em Belém de Judá. E quando ele anunciou que ele era o Cristo, o Emanuel, o enviado por Deus, e começou a regimentar os primeiros discípulos, então, irmãos, entre Pedro e André, João e Tiago, também foi chamado Filipe. E Filipe, na alegria de ter encontrado o Messias, encontrado o Salvador, viu um amigo chamado Natanael. Estava descansando à sombra de uma árvore, de uma figueira. E ele veio e disse: Natanael, encontramos o prometido dos profetas, o Messias, o Salvador. De onde ele veio? Veio de Nazaré. Pode, porventura, vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar, irmão, de pessoas rudes, um lugar também rústico, e pessoas rudes. Tinha fama, como às vezes um lugar, uma região de pessoas mais bravas, briguentas e que falam duro. A fama de Nazaré era essa. E Filipe não ficou ali buscando argumento e alimentando a discussão. Poderia, por algum motivo, achar razões, mas só acalorava conversa. E a luz que veio em Filipe foi maravilhosa. Ele disse: Natanael, vem e vê, você mesmo vai ver e tirar a conclusão. Largou Natanael sozinho, e uma pessoa sozinha não tem com quem bater boca, perdoe da expressão, não tem com quem brigar, litigar. Ele ficou sozinho, resolveu vir chegando para onde Filipe tinha ido, e que tinha ali uma pequena multidão, e Cristo ensinando já a multidão. Natanael veio chegando, um pouco ressabiado, como um curioso que vem pela primeira vez. E Jesus parou de falar com a multidão, chamando a atenção de todos, e mostrou Natanael. Olha ali, vem vindo um verdadeiro israelita, um homem que gosta das coisas certas, retas, não tem dolo com ele. Eu, Senhor, você, mas de onde que tu me conhece para saber essas qualidades minhas? Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto lá debaixo da figueira. Quando falou isto, irmão, ele temeu. Ai, verdadeiramente este é o Salvador que nós esperávamos, este é o Salvador do mundo, é o Senhor. Natanael, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, já creste? Fique aqui e você vai ver de agora em diante o que Jacó viu 2000 anos antes. Você vai ver o céu aberto e vai ver os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ele é a escada, Ele é o caminho, Ele é que conduz ao céu, irmão. E nesta noite o Senhor manda esta palavra, mesmo algum ouvinte, algum testemunhado que está em dúvida, suba, venha, entre, ande, esteja nesta escada, porque o céu está aberto para a tua alma, e o Senhor não te deixará e não te desamparará até que cumpra contigo o plano de salvação que Ele já tem. É a palavra. Deus seja louvado.